Queria compartilhar com vocês o palavrão já nessa hora, aproveitando essa manhã tão perfeita na presença de Deus. Meu nome é Bruno, para aqueles que não me conhecem, sou casado com a Michele, tenho a Manu, que é minha filhinha. Sou realmente abençoado de estar podendo participar dessa igreja, participar dessa comunhão aqui desde o começo, lá em 2013. E é impressionante como as misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Todo dia você não precisa fazer nada para que as misericórdias do Senhor se renovem juntamente com o dia. Você não precisa orar, você não precisa pedir, você não precisa se descabelar. Você não precisa, porque Deus ele é misericordioso e a palavra dele diz que a misericórdia dele se renova dia após dia. E eu estou aqui desde o início, atuando juntamente com o Cal e toda a equipe, principalmente na área de logística e preparação, conversa com os nossos parceiros, do Remix, que, cara, eu fico sem palavras quando eu penso em todo esse som, toda essa luz, no Ronaldo e no Tinho, que tem nos acompanhado desde o começo disso aqui. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Eles são um dos frutos que nós podemos ter aqui e é realmente uma alegria estar com vocês aqui, domingo após domingo. A gente tem uma confiança tremenda em todo esse som, em toda essa preparação. Cara, a gente está realmente nas mãos de profissionais, e mais do que profissionais, de homens que não pensam apenas em servir homens, mas estão servindo ao Deus vivo aqui em cada manhã. Então, muito obrigado. Relacionamento também com o cinema. A gente tem o Sid Clay, que é o gerente de toda a Cine System. Queria também agradecer, ele não sei se ele vai ouvir ou não, mas ele é uma bênção também para a igreja no cinema, ele é um parceiraço que tem contribuído para que tudo isso aconteça aqui domingo após domingo. Tem também outra empresa de som lá no Shopping Cidade, que também está mandando ver. Enfim, eu lido, minha parte dentro do cinema é lidar com todas essas peças também. E quando eu digo que a misericórdia de Deus se renova toda manhã, é porque mais de uma vez eu passei por isso, de chegar na sexta-feira ou no sábado e não ter certeza se ia ter sessão no domingo. Talvez você nem imagine que isso possa acontecer, ou você nunca se sentiu nessa situação. Mas eu, como estando nessa parte, eu senti isso algumas vezes. Se acordar domingo, 7h, 7h30, seu celular tocando, falando que deu algum problema, alguém não conseguiu entrar e não vai rolar isso, não vai rolar aquilo. Mas é muito confortante saber que, sem eu precisar fazer algum esforço, a misericórdia de Deus acordou junto com aquele dia. E por isso que nós podemos seguir. Não importa o problema, não importa a situação, as misericórdias de Deus estão conosco a todo dia. E eu estou de despedida de Curitiba, até por isso que eu pedi a oportunidade do Cal de trazer um palavrão. Eu creio que Deus tem algo reservado, algo para mim também, para compartilhar aqui nessa manhã. Mas no final desse mês, eu estou indo em uma viagem para o Canadá. Eu vou fazer uma pós-graduação lá, foi uma porta que Deus abriu. Eu passei os últimos 2 anos da minha vida, foram os anos mais difíceis da minha vida. Mas eu louvo a Deus por isso, porque não importa a dificuldade ou não, eu pude viver e eu pude seguir a Deus e eu pude usufruir daquilo que Ele tem para mim. Mas Deus abriu essa porta para mim depois de um tempo bem difícil, de eu ir estudar e trabalhar lá no Canadá, junto com a minha família, que também vai junto, mas minha esposa e minha filha, elas vão só no início de junho. Eu vou lá antes para conhecer o território e preparar algumas coisas para que elas possam ir mais confortáveis. Mas, então, eu estou saindo daqui, eu estou realmente muito grato por aquilo que Deus fez nesse tempo que eu estive aqui em Curitiba. Queria começar falando sobre isso. Aqui em Curitiba, onde eu estou há 9 anos morando, eu vim sozinho para estudar, e aqui eu pude conhecer algo que eu não tinha conhecido em lugar nenhum. Eu pude conhecer a Jesus. Mas eu já tinha recebido a Cristo antes de vir para cá. Mas aqui eu pude conhecer Jesus através de pessoas, através de um hub, através de homens e mulheres que puderam forjar meu caráter. E hoje nós sabemos que a manifestação de Jesus aqui nessa terra é o corpo dele. É Cristo, é eu, é você, é cada um de vocês. Então não existe melhor maneira de conhecer a Jesus do que se relacionando com pessoas, do que tendo um hub, do que compartilhando sua vida com outros.
É assim que nós conhecemos mais e mais a Jesus. Então foram 9 anos que eu pude caminhar com várias pessoas que me ajudaram a conhecer Jesus. E é por isso que eu sou muito grato por todo esse tempo que eu vivi aqui. E que agora eu estou indo para uma próxima etapa. Crente que vai ser tão bom quanto foi aqui. Não sei se você tem esse sentimento como eu, mas eu não costumo sentir saudades de algumas partes que eu vivi, de algumas partes da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, desse tempo aqui em Curitiba, do tempo que eu estava em outra igreja. Eu não costumo sentir falta disso. Eu não fico saudoso pensando, nossa, como era bom naquela época. Mas eu creio que isso é algo realmente de Deus. Quando você vive algo em plenitude, quando você vive algo com todo o teu coração, com tudo aquilo que você pode ofertar, com tudo aquilo que você pode dar, com toda a sua intensidade, você vive aquilo por completo, e aquilo te satisfaz por completo. E aí você está pronto para dar um outro passo, para você ir para outro lugar. Então quero te encorajar, não importa o momento que você tem vivido na sua vida, viva ele por completo, viva ele por inteiro, dedique-se completamente a ele, para que você possa concluir, para que você possa satisfazer nesse momento da sua vida. Amém? Eu queria hoje compartilhar um palavrão rapidamente sobre algo que Deus tem me falado nessa última semana. 2 palavras, convicção e paixão. Convicção e paixão. Convicção no quê? Paixão pelo quê? Eu fiquei refletindo um pouco e eu cheguei a uma conclusão de algo que nós precisamos ter para que a gente atinja uma vida abundante, para que a gente atinja uma vida completa, uma vida realmente cheia de plenitude. Nós devemos andar com convicção, uma convicção pelo agora, pelo hoje, e uma paixão pelo nosso futuro. Convicção pelo hoje e paixão pelo nosso futuro. Como que eu cheguei nisso? Por que que isso me veio à cabeça? Eu refleti muito sobre um texto na Páscoa, que está em 1 Coríntios 11, 23, de 23 a 25. Acho que eles vão colocar ali. Vamos lendo juntos ali então. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O que me chamou a atenção quando Jesus fez isso, na ceia, um pouco antes dele ser entregue, foi que ele teve 2 atitudes com o pão e com o vinho. Com o pão, o que ele fez? Ele partiu o pão. E com o vinho, o que ele fez? Ele deu a taça, ele deu o vinho para os discípulos. Então eu queria falar um pouco sobre convicção, nessa parte em que Jesus ele parte o pão. Quando Jesus ele parte o pão, o que significa o pão? Significa Jesus, o próprio corpo dele. E quando ele está partindo o corpo dele, entregando para os discípulos, ele está fazendo com que todos tenham parte de algo que ele é. Para que todos possam receber algo que ele próprio era, o corpo do próprio Jesus. Todos possamos ter parte nisso. E isso é algo maravilhoso, se você for parar para pensar. Jesus colocando ali, Jesus fazendo algo com que todos iriam fazer parte daquilo que Jesus mesmo era. E o que Jesus era? O que Jesus estava repartindo? O que significa ser parte junto com Jesus? Eu creio que isso é a justiça de Deus. Você sabe o que significa a justiça de Deus? Você sabe o que é justiça? Justiça, o conceito dela, é tornar algo em sua posição original. Fazer com que algo volte à sua posição original. Então Jesus, quando ele partiu o pão e deu para os seus discípulos, ele estava anunciando uma justiça que seria feita através dele. Ele iria trazer cada um dos discípulos, cada um de nós, a uma posição original. Uma posição em que nós não nos encontrávamos mais, mas Jesus estava dando a oportunidade para que fosse feita justiça e nós voltássemos a essa posição. Em Efésios 1:4, diz assim, esse é um dos meus versículos favoritos.
Na verdade, 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos assentados com Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, focando nesse versículo aqui, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você sabia que existe uma posição original sua? Você sabia que Deus pensou em você antes mesmo que você fosse concebido na barriga da sua mãe, ou antes mesmo que você fosse formado nela, como geralmente falam? Mas antes mesmo da fundação desse mundo, antes mesmo que esse mundo fosse formado, antes mesmo dos 7 dias de formação desse mundo, você já estava no coração de Deus. Deus já havia pensado em você. Deus já havia pensado, cara, Harley, eu tenho um plano para você, e eu sei que o Harley vai ser assim, assim, assado em Cristo. Léo, eu sei quem é esse Léo, e eu sei que em Cristo ele vai ser assim, assim, assado. Jesus, ele já sabia, Deus, ele já tinha nós antes mesmo da fundação desse mundo. E isso é justiça. Essa foi a justiça de Cristo por nós. Em Romanos 3:21 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa é a justiça que foi conquistada, para que nós pudéssemos ter parte junto a Jesus, para que nós pudéssemos voltar a uma posição inicial, antes da fundação desse mundo, antes do pecado, antes de Adão, antes de qualquer outra coisa. Nós fomos eleitos, nós fomos pensados por Deus, e nós podemos comprovar isso aqui. Então, quando Jesus, ele parte o pão, ele parte do seu próprio corpo, ele está anunciando essa justiça e falando: vocês vão ter parte comigo. Vocês, assim como eu estava na criação, antes da criação com meu Pai, vocês também estavam. Essa é a posição original de vocês. E não uma posição falsificada da China ou do Paraguai, que muitas vezes nós achamos que é a única versão que nós temos, que é a nossa versão pecadora, que é a nossa versão triste, que é a nossa versão que precisa de misericórdia, a nossa posição que precisa disso, precisa daquilo. Mas quando Deus faz justiça, de uma vez por todas, quando você recebe a Cristo, você toma parte junto com Ele desse pão que Ele partiu, que é o seu próprio corpo. E você é transportado para essa criação original, essa posição original em Cristo. Amém? Você consegue compreender isso? Então, a convicção que eu quero que você tenha nessa manhã, do seu presente, a convicção que eu quero que você tenha do hoje, é que você tem parte com Cristo, que justiça foi feita pela sua vida, e que você foi eleito antes mesmo da fundação desse mundo. Para quê? O versículo continua: para ser santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível. Você é santo e irrepreensível em Cristo. Você é santo e irrepreensível em Cristo. Tenha convicção disso hoje. Não deixe que a condenação te prive de alguns privilégios que Deus tem dado para você. De viver uma vida com essa convicção. De viver uma vida para o alto, de viver uma vida feliz, de viver uma vida confiante. Porque o acusador, a única coisa que ele faz é acusar. Ele não pode tocar aqueles que estão em Cristo, mas ele pode acusar. Então não caia nessa acusação. Tenha essa convicção de quem você é nesse presente. Tenha essa convicção daquilo que você é hoje. Seja convicto dessa verdade, porque o próprio Deus tem revelado isso para você. O próprio Deus revelou isso para nós através da palavra dele. Que nós temos essa posição original, que nós podemos nos colocar. Então, hoje, em Cristo não há condenação. Hoje em Cristo a morte foi vencida. Hoje em Cristo eu sou livre, de fato. Hoje em Cristo eu sou santo, eu sou irrepreensível. Hoje em Cristo eu sou Cristo, porque Ele repartiu o seu próprio corpo. Essa é a verdade que nós vivemos no hoje. Então, não houve palavra, pensamento, hipótese, diagnóstico, maldição alguma que pode ter precedido aquilo que Deus falou de você. Qualquer coisa que falaram de você, qualquer diagnóstico, qualquer palavra de pai, de mãe, de amigo, de tio, de tia, qualquer diagnóstico, qualquer palavra de professor, qualquer coisa que foi falado sobre você,
nada disso precedeu aquilo que Deus falou de você. Nada, nada, nada. E isso foi bem antes, hein? Isso foi antes mesmo da fundação desse mundo, cara. Você consegue imaginar isso? E isso nos dá essa consciência de que tudo foi feito para nós. Por isso que é tudo nosso hoje. Esse planeta, cada coisa que está aqui foi feito para nós, porque Ele pensou em nós antes mesmo que Ele fizesse cada uma dessas coisas. Então tenha convicção nessa palavra. Tenha convicção que quando Jesus repartiu o pão, Ele repartiu daquilo que Ele era para que você fosse hoje também. Posicione-se nessa verdade. Segunda coisa que eu queria compartilhar com relação à paixão. A partir do momento que nós temos essa convicção do nosso presente, essa convicção da nossa posição original, nós podemos caminhar livremente para um futuro. E esse futuro é algo que tem que nos apaixonar. Eu lembro muito bem quando eu participei do History Maker, da ABA, em 2010, junto com a minha esposa. A gente era recém-casado. E o History Maker, para quem não fez ainda, eu recomendo muito fazer. É uma semana que você passa na ABA, na verdade na Leão de Judá, sendo bombardeado por perguntas, por insights, por provocações, para que você descubra, para que você procure, para que você busque o que Deus quer de você aqui. Pelo que você foi enviado. Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida, um propósito específico. Aquele propósito que só você pode cumprir, aquele propósito que está na tua mão, que só você pode ir lá e colocar a mão na obra e fazer isso para honrar a Deus. E foi uma semana que realmente me tirou do eixo. Foi muito bom porque geralmente a gente sai lá sem saber nada, às vezes com a cabeça confusa e tal. Mas só essa confusão já nos ajuda a ter um norte, já nos ajuda a ter uma direção para que a gente possa andar. E foi nesse History Maker onde eu cheguei, assim, eu busquei algo e eu consegui alinhar o que Deus queria de mim, aonde Deus gostaria de me colocar, e realmente algo que me apaixona dia após dia, de correr atrás. Eu tenho uma visão de futuro, onde eu influenciarei empresários, homens de negócio dessa cidade, na verdade desse mundo. Eu creio nisso. E pode ser que na época eu estava longe disso, e talvez hoje eu também esteja um pouco longe disso, mas eu creio naquilo que Deus me falou, e é isso que eu persigo. Independente daquilo que eu vou atingir, dos meus resultados, que eu creio que isso está na mão de Deus, não está na minha mão, isso é algo que me apaixona. Isso é algo que me faz levantar da minha cama animado, pensando, cara, eu vou buscar isso aí. Isso é algo que me faz pegar, deixar a minha casa e começar a morar de favor, vender meu carro e pegar com o carro emprestado, fazer um bazar e vender todas as coisas que eu ganhei no meu casamento, me faz deixar várias coisas para seguir algo que eu tenho uma paixão, para algo que eu sei que está dentro daquilo que Deus deseja para mim. Existe uma paixão que me move. E essa paixão que eu quero que você hoje se apaixone, essa paixão que eu quero que você hoje descubra, ou que você se sinta constrangido a buscar. Uma paixão, aquilo que te move, aquilo que te faz toda manhã seu coração pulsar mais forte. Ainda no texto da ceia, a gente vê que Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. E isso representa que ele estava partindo o seu próprio corpo, para que nós pudéssemos voltar a uma posição original, juntamente com ele. E depois de partir o pão e ceiar, Jesus ele pega o cálice, que continha o vinho, e que ele disse que simbolizava a nova aliança. E eu creio que quando Jesus faz isso, e a ação dele é dar esse cálice, isso representa que ele estava dando aquele propósito que só Jesus poderia dar para esse mundo. Nenhum outro poderia fazer aquilo que Jesus fez, porque Deus separou Jesus para fazer uma obra tão importante como essa, a nova aliança. Nos tirar da antiga aliança, nos tirar da lei, nos tirar de um tempo de lei e nos levar, nos transportar através do sangue dele, através da representação desse vinho, para um tempo de uma nova aliança, para um tempo da graça, para um tempo onde nós poderíamos ser parte dele, para um tempo onde nós poderíamos ter acesso imediato a Deus.
Isso representou o propósito que Jesus tinha aqui nessa terra. Quando Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Isso fala daquilo que Jesus estaria cumprindo na cruz. E ele estava simbolizando também naquele cálice. Ele estava entregando aquilo que Deus tinha entregue para ele entregar para o mundo, para as pessoas do mundo. Então eu creio que quando Jesus ele deu esse cálice, ele estava representando que o propósito da vida dele, ele estava entregando àquelas pessoas, ele estava entregando ao mundo. E aqui que eu quero chegar, Jesus tinha uma paixão em completar esse propósito, em fazer isso, em dar aquilo que ele tinha para dar. Jesus partiu aquilo que ele partiria, que era ele mesmo, e Jesus deu aquele propósito que só ele poderia dar. Então, paixão pelo futuro, eu quero que você pense nisso. Existe algo na sua vida que só você pode dar. Existe algo na sua vida que Deus tem depositado, que só você pode entregar para esse mundo. Onde quer que você esteja, onde quer que você queira chegar, só você é único, você é especial. E eu quero continuar em Efésios capítulo 2, versículo 10, continuando talvez, depois que Paulo escreve, fala que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, ele ainda fala uma outra coisa. Tem para projetar esse? Aí. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as que Deus preparou antes para nós as praticarmos. Da mesma maneira que Deus pensou em você antes da fundação do mundo, Ele pensou num propósito, em algo para você fazer aqui também. Não ande ao esmo, não ande ao relento, mas procure aquilo que você é apaixonado por fazer e aquilo que vai glorificar a Deus. Eu queria compartilhar 2 histórias antes. Da mesma maneira que quem somos hoje em Cristo pertence a uma inteligência original, o que faremos também pertence a essa inteligência original. Existe uma boa obra, um bom caminho, um bom propósito separados para nós. Quando Paulo ele fala sobre o bom combate em 2 Timóteo, muitas vezes quando eu olhava para esse texto, que ele fala que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira e que ele guardou a fé, não sei você, mas eu via algo meio que como pesar, tipo, cara, esse cara realmente padeceu por Cristo, esse cara realmente se entregou, foi açoitado, foi para a prisão, realmente ele sofreu, realmente ele combateu um combate contra o diabo, parece. Mas na perspectiva da graça, da perspectiva daquilo que Paulo entendia, que era a obra dele, de quem ele era em Cristo, hoje eu posso ver que esse bom combate foi algo realmente intrigante, foi algo realmente que animava e apaixonava Paulo a cada manhã que ele acordava. A cada manhã, se fosse para ele ser preso, ele estaria feliz porque ele estaria cumprindo exatamente aquilo que Deus propôs para ele fazer. Se ele estaria viajando por não sei quantas horas de camelo, de jegue, de burro, ele estaria indo porque é aquilo que Deus propôs para ele fazer e ele estaria animado, ele estaria apaixonado por aquilo. Existem 2 histórias que eu queria compartilhar sobre homens que se apaixonaram por um propósito de Deus na vida deles. A primeira história são dos moravianos. Não sei se vocês já ouviram falar dos moravianos, mas os moravianos foram cristãos de uma região da Europa chamada Morávia, que mais ou menos ali na época das reformas protestantes, eles se reuniram em comunidades, começavam a adorar a Deus. Foram eles que fizeram que tem os primeiros relatos de orações de 24 horas por 7 dias por semana, orações incessantes. Foi nessa comunidade de moravianos. E eles também começaram com uma visão e uma paixão por falar de Cristo em outras regiões. Então eles começaram, eles mesmos, a financiar pessoas para mandar e falar de Cristo onde quer que eles pudessem ir. E existiram alguns jovens moravianos que ouviram falar sobre uma ilha, eu não sei onde que era essa ilha, mas uma ilha que tinha um dono inglês, se eu não me engano, e esse dono inglês tinha vários escravos nessa ilha. E esses escravos eles estavam fadados a morrer nessa ilha. E isso tocou o coração de alguns jovens moravianos tão forte
que eles não se conformaram, eles falaram, cara, a minha paixão é falar de Cristo, é ver pessoas recebendo a Cristo, ver pessoas tendo uma vida nova, uma vida que realmente vale a pena viver. E esses homens enfurnados nessa ilha, esses escravos, eles estão lá nessa ilha, e eles não vão poder sair de lá sem ouvir a Deus. Então eles pegaram e enviaram uma carta para essa ilha, para o dono dessa ilha, perguntando se eles podiam ir lá para fazer missão, sei lá, para ir lá e falarem de Jesus para esses escravos. E a resposta desse dono da ilha foi, nunca eles poderiam ir lá. E esses jovens moravianos, eles tomaram uma decisão aí que foi radical. Eles mandaram uma segunda carta para esse dono dessa ilha e falaram, então nos leve como escravos para que a gente possa servir juntamente com todos esses que estão aí e não vão ter oportunidade, não poderiam ter oportunidade de ouvir Jesus. Esses jovens, eles são então enviados, né, pelos seus parentes, pela comunidade que eles viviam na Morávia. Eles são enviados como escravos para essa ilha, para que eles pudessem padecer junto, para que eles pudessem viver junto com esses escravos que estavam lá e poder falar do amor de Cristo para eles. Uma viagem sem volta, mas que fazia parte da paixão deles, fazia parte de algo que ardia no coração deles a cada manhã por fazer. Esse foi o cálice que eles puderam dar por esse mundo. Esse foi um cálice que eles puderam oferecer, aquilo que só eles poderiam oferecer. Não existe nenhum relato de como foi isso. Se eles chegaram lá e todos se converteram, ou se eles chegaram lá e foram mortos. Não sei, ninguém sabe. Mas basta saber que esses homens, eles seguiram uma paixão por um futuro, e eles entregaram um cálice cheio de propósito que só eles poderiam entregar. Só eles poderiam entregar esse cálice. Ninguém mais, talvez, teria essa coragem, essa paixão, tanto quanto eles. E você também tem uma paixão, você também tem algo que eu creio que serve para que você entregue para esse mundo. E é uma entrega total, Esse cálice que Jesus entregou foi para que todos. Foi um cálice que não teria volta, foi algo que foi e não voltou mais. Outro homem que eu me inspirei desde o ano passado, quando eu vi a história dele, também é um cara antigo. Não sei porque eu só peguei que era antigo, mas William Wilberforce foi um parlamentar inglês, que na época de 1700 e pouco, 1800 e pouco, ele era político inglês, ele participava do parlamento na Inglaterra. Inglaterra, na época, era a maior potência do mundo, e eles estavam começando, na verdade, eles eram o top do mundo em vender escravos. Então, eles iam lá na África, capturavam os negros e enviavam como escravos para as Américas, principalmente, vendendo eles. E William Wilberforce, ele se converteu, sendo político, deixou toda a apatia que ele dizia que era a política na Inglaterra, apáticos. Naquele tempo já, os parlamentares eram apáticos, não queriam fazer nada e queriam apenas estar lá e falar e receber e estava tudo certo. E ele deixou toda essa apatia e ele começou a ser um ferrenho. A principal causa dele, depois que ele se converteu no parlamento, a principal causa dele foi a questão da emancipação do fim do tráfico humano. Fim do tráfico de escravos. E ele dedicou sua vida a isso. Mesmo com saúde muito frágil, ele lutou até o final da vida só por essa causa, apenas por essa causa, que os escravos, que o tráfico de escravos fosse terminado pela Inglaterra. Se eu não me engano, ele não atingiu isso em vida, mas ele abriu uma porta imensa para que isso fosse atingido nos próximos anos. Não apenas na Inglaterra, mas em todos os países começaram a acontecer a abolição da escravatura. Por causa de um homem que dedicou também a vida dele para uma paixão, deu esse cálice para o mundo. O mundo pôde ver algo sendo mudado nele, algo sendo mudado. Hoje, só por curiosidade, é a época de todos os tempos do mundo, hoje é a época onde mais existem escravos no mundo, pelo incrível que pareça. Nem na época onde isso era legal, havia tantos escravos no mundo quanto há hoje em dia. Existem cálices sendo entregues a pessoas com propósitos específicos, com paixões específicas. E eu quero que você tenha nessa manhã isso com você.
que existe esse cálice, que existe um propósito separado somente para você. Você é único, da mesma maneira que o propósito de Deus é único para você. Qual que é a sua paixão? O que dá um choque no seu coração toda manhã? O que te tira o ar? É engraçado ver que Paulo, na mesma carta onde ele fala que ele combateu o bom combate, onde ele fala que ele completou a carreira, que ele guardou a fé, alguns versículos depois, o Nível Júnior, ele gosta muito dessa parte, ele já pregou sobre isso. Alguns versículos depois, Paulo está pedindo para Timóteo, Timóteo, para finalizar a carta aqui, quando você vier me visitar, me traga os pergaminhos, para que eu estude um pouco mais as Escrituras. Paulo, ele era apaixonado por algo que não existia nada que ia fazer ele parar. Não havia nada que ia fazer ele parar de buscar Deus. Não havia nada que ia fazer ele parar de buscar aquilo que Deus tinha para ele. Esse era Paulo. Essa era a paixão que existia na vida de Paulo. O que te tira o ar? Existe um cálice cheio de propósito que esse mundo está aguardando de você. Da mesma maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Cristo, eu creio que Deus amou esse mundo, continua amando esse mundo de tal maneira, e Ele quer enviar você. Ele quer enviar você com a sua paixão, para que você possa mudar a vida de pessoas, para que você possa mudar circunstâncias. Então, concluindo, hoje você deve ter uma convicção pelo seu presente, por aquilo que Deus fez por você, por aquilo que Jesus partilhou para que você pudesse ter parte com Ele. E você precisa ter uma paixão pelo seu futuro, uma paixão por aquilo que você deseja atingir, uma paixão por aquilo que você vai estar honrando a Deus quando você atingir. Como eu estava falando antes, às vezes não é fácil. Eu estou bem nessa época na minha vida, onde eu estou me movendo realmente por paixão. Deixar algumas coisas para abrir mão de algumas coisas para tentar atingir outras, faz parte da nossa vida. E muitas vezes exige muito de nós, uma paixão que vai exceder um apego que nós temos com algumas coisas. E essa paixão que eu desejo para vocês nessa manhã, uma paixão que seja capaz de fazer vocês abrirem mão de algumas coisas para atingir coisas maiores ainda, para atingir algo que é maior, para atingir algo que estava planejado antes mesmo da fundação desse mundo. Você possa atingir essa paixão. Hoje eu e a minha esposa, nós estamos indo para o Canadá sem saber o que nos espera lá, sem saber muito do que nos espera lá, mas nós estamos confiantes daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus tem preparado para nós, seja lá, seja depois em outro lugar, né? Tanto faz, mas o melhor é saber que Deus está junto, é saber que Deus está dentro desse propósito. Amém?